No último vídeo, vimos argumentos a favor da existência de Deus. No vídeo de hoje, nada mais justo do que ver argumentos contra a existência dele. Então, bora pro vídeo! Bora! Hora do show, porra! O argumento do ocultamento divino questiona aquelas versões religiosas de Deus, que é todo amor, perguntando: se um Deus amoroso existe, por que tanta gente sincera passa a vida toda procurando e não achando nada? Sua versão mais forte foi criada por John Schellenberg no seu livro Divine Highness and Human Reason, que pode ser formulada assim: primeiro, se um Deus amoroso existe, não deveriam existir pessoas sinceras que não conseguem crer. Segundo, há pessoas sinceras que não conseguem crer. Terceiro, portanto, um Deus amoroso não existe. O argumento convence muitos porque toca em algo profundamente humano, o desejo de ser conhecido. Pensa comigo, imagina um pai que diz amar seu filho, mas esse mesmo pai se afasta propositalmente do filho, não deixa o filho ter contato com ele, não quer ser totalmente conhecido pelo filho e faz o filho passar o resto da vida dele procurando o tal do pai e não achando. A impressão que passa em muita gente é que esse pai é mentiroso, ele não ama o seu filho. Existem várias concepções filosóficas sobre o que é o amor, e poderíamos cair num debate imenso sobre isso, mas independente da definição que você adota de amor, todas elas carregam algo em comum: o desejo de ser conhecido. Amor não é amor se não envolver o desejo de ser conhecido. Aí olha para o Deus das religiões, que diz em vários versículos que quem procurar ele vai encontrar. Tem gente que passa a vida inteira procurando Deus, que não tem resistência alguma, que não vão rejeitar ele se encontrarem. Deus até poderia se esconder das pessoas que rejeitariam ele, mas por que se esconder das que estão abertas de todo o coração para receber ele? Tem pessoas que ficam anos rezando, pedindo uma revelação, estudando 1, 2, 3, 20 anos de suas vidas, tentando acreditar nele, e mesmo assim não achando razões suficientes para essa crença. Elas não têm resistência, não têm medo, só querem que ele apareça para acreditarem e mesmo assim nada. Deus não aparece, ele simplesmente prefere brincar de esconde-esconde. E tudo que elas encontram depois de tanto tempo em busca é um silêncio. Uma frase boa que dá para encaixar nesse contexto: o silêncio de Deus é simplesmente ensurdecedor. E aí que tá o problema. Amor exige o desejo de ser conhecido. Um Deus perfeitamente amoroso, conhecendo essas pessoas abertas e honestas, deveria se revelar a elas. Não de modo esmagador, como alguns ingênuos imaginam, mas de modo suficiente para que uma fé mínima e um amor mínimo existam. Não precisa ser nada meloso, nada do tipo: olha a foto que tirei de Deus. Não, cara, é só um sinal, que já é o bastante para que aquela pessoa se convença de que ele tá do lado dela. E mesmo assim, o suposto Deus amoroso tem a cara de pau de ficar calado. Então a conclusão do argumento é brutal: um Deus assim provavelmente não existe. Porém, como todo bom argumento, há contra-argumentos cristãos que tentam resolver isso. Quase ninguém nega a afirmação 2, então todo o debate está nessa primeira afirmação. Alguns cristãos dizem que essa primeira afirmação pressupõe uma coisa que não foi provada: a de que Deus não teria motivos para se esconder. Alguns dizem que um Deus amoroso pode existir se ele possui alguma razão para se calar diante de alguns, seja para amadurecer, para respeitar a liberdade da pessoa ou por razões desconhecidas ao nosso intelecto. Por exemplo, imagine um pai que tem que abandonar seu filho, levando-o para a adoção, por falta de dinheiro. Não existe contradição em dizer que esse pai é amoroso, porque ele possui uma justificativa suficiente. Ele não tem grana para bancar o menino. Então um Deus amoroso pode existir se ele possuir algum motivo para esse silêncio. Porém, essa resposta tem um contra-ataque ateísta, que tais motivos provavelmente não existem. Pense em algum motivo pelo qual Deus deixaria alguém honesto sem se relacionar com ele. Alguns dizem liberdade, como se Deus impedisse ser plenamente conhecido para permitir que alguém o rejeitasse. Mas em vários textos sagrados das mais diversas religiões, vemos profetas e demônios que viram Deus e rejeitaram ele mesmo assim. Alguns dizem maturidade espiritual, como se Deus sumisse para que pessoas desenvolvessem virtudes. Mas há várias pessoas de idade e bem vividas que já amadureceram bastante e nunca se relacionaram com Deus, mesmo querendo muito. Alguns dizem limitação humana, como se Deus aparecesse constantemente, estivesse ali, mas por sermos finitos, ignorantes e limitados, não conseguimos perceber sua presença infinita e superior. Porém, o problema é que um Deus onipotente daria algum jeito de ser conhecido, nem que fosse por sonhos, por criaturas como arcanjos ou por
pessoas ungidas. Então, cadê os motivos para todo esse silêncio? Faz mais sentido pensar que não existe nenhum. Por isso, na nossa tier list, o argumento do ocultamento divino vai ser ranqueado em forte. Isso não significa que Deus não exista, nem que todo mundo seja obrigado a desacreditar nele. Não é uma prova absoluta contra sua existência. Como eu já disse no vídeo anterior, pode ser que amanhã apareça alguém com um contra-argumento genial que derrube o argumento que hoje consideramos como bom. A filosofia nos permite e até exige de termos essa humildade. Mas enquanto isso não acontecer, John Schellenberg continua based. O argumento da confusão religiosa olha para o tanto de desacordo entre as religiões distintas no mundo e tenta, a partir desse cenário, mostrar que é improvável que haja alguém certo nessa história toda. Ele pode ser formulado assim: primeiro, se Deus existe, quer ser conhecido por todos e pode fazer isso, esperaríamos uma revelação clara e inequívoca. Segundo, uma revelação clara e inequívoca não geraria tanto desacordo. Terceiro, mas há muito desacordo. Quarto, portanto, provavelmente não há uma revelação clara e inequívoca. Quinto, portanto, Deus provavelmente não existe. Quando olhamos para o mundo, existem mais de 3.000 religiões. Todas dizem coisas diferentes. Muitas afirmam que as outras estão erradas e que só elas possuem a verdade. É claro que existem visões pluralistas, que defendem que todas carregam parte da verdade ou que existem vários caminhos para a salvação. Mas não para por aí. Muitos livros religiosos possuem passagens vagas, aparentes contradições e milhares de interpretações, gerando disputas doutrinárias há séculos. E não existe apenas desacordo entre religiões, mas dentro delas. Não existe um único cristianismo. Há católicos, ortodoxos, protestantes e várias outras tradições. O mesmo vale para o islamismo, o hinduísmo e praticamente todas as grandes religiões, que por dentro também são fragmentadas. A questão é direta. O Deus tradicional da maioria dessas religiões teria poder para se revelar de forma inequívoca. Além disso, ele saberia que toda essa confusão aconteceria e, em muitos desses sistemas, também deseja salvar a todos e condena quem rejeita seus ensinamentos. Então, por que permitiu tanta discordância? Talvez ele não possa, talvez não queira, talvez nem exista? Logo, toda essa confusão seria uma evidência de que Deus provavelmente não existe. Como todo bom argumento, porém, esse também sofre algumas críticas. A primeira é que discordância não é sinônimo de falsidade. Em praticamente todas as áreas, existem especialistas discordando. Filosofia, ciência, ética, economia, nutrição, principalmente nutrição, né? Você vê os caras lá falando, um falando que ovo faz bem, outro falando que leite faz mal, um debate sem fim. Mas enfim, nem por isso a gente conclui que todos eles estão errados. Então, muitas religiões discordando por si só não provaria nada, e o argumento da confusão religiosa perderia o sentido. Porém, esse ataque confunde seres humanos com Deus. Nenhum cientista afirma ser onipotente, quer que toda a humanidade dependa dele para ser salvo ou diz possuir verdade absoluta. Já Deus, segundo essas religiões, sim. Então a comparação parece injusta. Outra resposta possível, como ataque, é a mesma que a gente viu lá no ocultamento divino. Deus pode ter um motivo superior para permitir essa confusão. Talvez um mundo com apenas uma crença inevitável fosse um mundo com menos liberdade intelectual. Talvez Deus tenha se revelado suficientemente, mas permita que as pessoas rejeitem ou distorçam essa revelação. É parecido com o que acontece com os terraplanistas. As evidências estão aí, mas ainda assim existe quem as negue. Mas mesmo que essa seja a resposta para todo esse problema, ainda sobra uma questão que incomoda e não resolve tudo. Se a liberdade explica por que algumas pessoas rejeitam a verdade, por que então nenhuma religião parece claramente superior para alguém bem informado e sinceramente em busca dela? Todas possuem argumentos fortes a favor e motivos para desconfiança. Nenhuma se destaca de forma tão evidente que apenas pessoas ignorantes a rejeitariam. Se Deus preservou a liberdade e algumas religiões só surgiram por rebeldia intelectual, seria esperado que pessoas intelectuais percebessem que há alguma religião em destaque, mas todas podem ser convincentes ou não, dependendo do ponto de vista. Portanto, acho justo colocar esse argumento na categoria forte da tier list. Isso prova que Deus não existe? Longe disso. Nada impede alguém de conseguir achar uma maneira de derrubar o argumento no dia de amanhã, mas enquanto isso não acontecer, ele continua sendo motivo de desconfiança em muita gente bem estudada.
O argumento da escala, também chamado de argumento do universo grande, é um argumento que tenta desprovar Deus a partir do tamanho imensurável do universo observável. Sim, amigos, é isso mesmo. Dá para formular ele assim. Primeiro, se o Deus das religiões existe, criou o universo com um propósito voltado ao homem. Segundo, se ele criou o universo com esse propósito, esperaríamos o cosmos centrado em nós. Terceiro, no entanto, o universo é gigantesco, com muito espaço desperdiçado. Quarto, portanto, parece improvável o Deus das religiões existir. Pensa nos mais variados livros sagrados que afirmam que Deus criou esse universo inteiro com o propósito de abrigar o ser humano, seu auge da criação. Os livros nos retratam com um olhar antropocêntrico, colocando o homem como o foco da criação. Sendo assim, um universo pequeno e voltado apenas ao potencial humano deveria ser o que a gente deveria habitar. Quando olhamos para o céu, o universo tem basicamente bilhões de anos-luz de distância. Isso é um número tão grande que nem em trilhões de anos seríamos capazes de explorar. Somos um ponto minúsculo que dificilmente sairá desse espaço insignificante em que moramos. E o universo se expande cada vez mais. Existe um espaço imensurável que jamais poderemos alcançar. Um lugar vasto onde tudo está desperdiçado, sem potencial de vida, inóspito, gigantesco, vago, que não foi criado aparentemente com o propósito que as religiões afirmam. A ideia é bem direta. O tipo de universo em que vivemos parece exatamente o que esperaríamos se um Deus não existisse. Parece muito mais compatível com a ideia de acaso do que com a ideia de propósito. E parando para refletir, esse parece muito mais o tipo de universo que esperaríamos se Deus não existisse do que se tivesse sido criado especialmente para a humanidade. Seria improvável, nessa perspectiva, de Deus existir. Porém, as críticas ao argumento existem. Alguns teístas dizem que o argumento confunde tamanho com propósito. Eles ilustram com um exemplo. Imagine que você vai numa loja de relógios. Lá você encontra relógios de bolso, de pulso, de parede e, de repente, relógios enormes que parecem igual o Big Ben. Mesmo assim, você não fica pensando, esse relógio grandão é um baita desperdício de espaço, então não há engenheiro por trás. Não importa o tamanho do relógio, se caso ele tenha sido feito com intenção, de forma que suas engrenagens se encaixem umas nas outras e ele tenha um propósito bem definido. De forma análoga, o universo pode até ser grande, mas se carregar alguma intenção, como a harmonia cósmica, a beleza matemática e o ajuste fino que permite a existência da vida, então ele ainda tem propósito e de alguma forma ainda apontaria para a existência de um criador. Porém, apesar dessa resposta fazer sentido dentro da visão teísta, um ateu ainda questiona. Um cristão pode ver a harmonia cósmica como uma evidência, já um ateu apenas como um fato sem explicação. E a questão deixa de ser o tamanho do universo e passa a ser as engrenagens que contêm o universo. As vidas, a lei e a harmonia. Seriam elas coisas que apontam para algum propósito? Dependendo da resposta, a escala absurda do universo pode ser algo que fortalece uma visão de que tudo é só ao acaso, ou que o tamanho não impede um Deus religioso de existir, se outras peças do universo comporem algo que parece exigir um arquiteto inteligente. Por isso, na tier list, o argumento da escala fica indebatível. Depende muito do ponto de vista, e ambos têm pontos fortes e fracos. O debate permanece em aberto e nenhum lado tem tanta vantagem em relação ao outro. O cientificismo aplicado ao ateísmo é uma posição que considera questões metafísicas, como Deus, irrelevantes. A ideia é que o verdadeiro conhecimento é o científico, não sobrando espaço para o teísmo como uma hipótese válida. Dentro dele, 3 ideias aparecem bastante: a falta de verificação, o teísmo das lacunas e o método científico como o único caminho para o conhecimento. Sobre a falta de verificação, uma crítica famosa vem do filósofo Antony Flew. Ele faz a seguinte afirmação: se nenhuma evidência pode contar contra uma afirmação, então ela não está realmente afirmando nada sobre a realidade. Quando isso é aplicado a Deus, muitos respondem qualquer crítica dizendo que Deus está além da nossa compreensão. Mas, ao fazer isso, perdem tanto o direito de estarem errados quanto o direito de estarem certos sobre a hipótese divina. Então Flew pergunta: qual a diferença entre esse Deus e nenhum Deus? Já sobre o teísmo das lacunas, muitos observam que Deus costuma ser usado para preencher buracos no conhecimento. Antigamente, chuva era intervenção divina.
A ciência foi lá e explicou. Depois, doenças eram vistas como maldição. A ciência foi lá e explicou. Hoje, consciência é alma, moralidade é mandamento e ordem cósmica é design. A intuição de muita gente aqui, com o tempo, a ciência também vai explicar isso. Já sobre o método científico, existe um argumento que pode ser formulado assim. Primeiro, todo conhecimento confiável deve ser obtido pelo método científico. Segundo, a existência de Deus não pode ser demonstrada pelo método científico. Terceiro, portanto, não há justificativa racional para acreditar em Deus. Juntando esses 3 pontos, a impressão que muita gente tem é que a ciência vai substituir Deus. E com o tempo, o que hoje parece racional será apenas questão de fé, quem sabe uma fé muito cega. Mas essa posição recebe críticas pesadas. Sobre a falta de verificação, a principal resposta é que Deus não é uma hipótese científica. Pense na matemática ou na moralidade. Existem debates legítimos sobre ambas, mas nenhum deles é científico. Para muitos filósofos, o debate sobre Deus é metafísico. Trata de coisas que não podem ser observadas diretamente, como causa, lógica, ética e fundamento da realidade. Nesse caso, Deus poderia ser defendido ou criticado filosoficamente, só não no mesmo nível da ciência. Já sobre o teísmo das lacunas, muitos filósofos, inclusive ateus, concordam que essa crítica só vale contra versões ingênuas do teísmo. É verdade que muita gente usa Deus para preencher mistérios, mas nem todo mundo faz isso. Muitos defendem que, enquanto a ciência pergunta como o mundo funciona, o teísmo pergunta por que ele existe. As duas perguntas não competem necessariamente. Já o argumento do método científico enfrenta um problema inevitável. A própria ciência não consegue se justificar sozinha. Ela depende de pressupostos que não pode provar, como a universalidade das leis da natureza. Por exemplo, a gente acredita que as mesmas leis que vão funcionar aqui no planeta Terra vão funcionar lá no brioco do Judas do outro lado do universo. Mas certeza absoluta a gente não tem. E a validade da indução? Justamente o ponto que David Hume colocou em dúvida. A nossa indução diz que só porque algo aconteceu várias vezes, então vai acontecer numa próxima. Mas não existe certeza absoluta. A ciência acredita que o sol vai nascer amanhã. É uma confiança provável, mas não é certeza absoluta. É um pressuposto não provado. Então afirmar que a ciência é o único caminho para o conhecimento acaba sendo uma posição filosófica, não científica. E isso, inclusive, muitos ateus concordam. Por isso, na tier list, eu deixo o cientificismo como insuficiente. Ele foi muito importante culturalmente, influenciou leitores como Richard Dawkins, mas não tira Deus do jogo. O paradoxo da pedra tenta mostrar que Deus não pode ser onipotente. Sim, é isso mesmo. Ele desafia justamente a ideia de onipotência, ou seja, a capacidade de Deus de fazer tudo. A pergunta é direta. Deus poderia criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo conseguisse levantar? E aqui está a pegadinha. Se Deus pode criar essa pedra, então existe algo que ele não pode fazer: levantá-la. Logo, não seria onipotente. Mas se ele não pode criar essa pedra, então também existe algo que ele não consegue fazer: criar ela. E, pelo mesmo raciocínio, também não seria onipotente. Ou seja, o argumento tenta transformar qualquer resposta num problema para a onipotência. Pensa comigo, imagine alguém com tanto poder que consegue se autolimitar. Se ele é todo-poderoso, qual seria o sentido disso? A própria ideia já parece estranha. Então a conclusão do argumento é que Deus não pode ser onipotente, porque onipotência nem faz sentido. Belo truque, né? Mas nem tudo são flores, meus amigos. A resposta mais famosa é que o argumento confunde poder com lógica. Uma pedra que não pode ser levantada por um ser que pode levantar qualquer pedra é uma contradição lógica óbvia. Dizer que Deus é impotente por não criar essa pedra é como dizer que ele é impotente por não fazer um círculo quadrado ou um marido solteiro. Só que o impossível não é um objeto de poder. Quando filósofos dizem que Deus pode fazer tudo, o tudo significa tudo que é logicamente possível. O impossível lógico nem sequer pode existir. É apenas uma combinação incoerente de palavras. Em outras palavras, o paradoxo está errado porque ele assume um tipo errado de onipotência. A verdadeira definição de onipotência é fazer tudo que é logicamente possível. Não dá pra fazer o impossível porque o impossível nem sequer é algo que possa ser concebido. Essa seria a verdadeira concepção de onipotência. Portanto,
Se essa definição de onipotência estiver correta, o paradoxo simplesmente não funciona. Mas mesmo que a gente rejeitasse essa definição de onipotência, o argumento ainda pisaria no próprio rabo. Porque, se Deus realmente pudesse fazer contradições, então ele poderia criar a pedra e ao mesmo tempo levantar ela depois. Poderia até ser e não ser onipotente ao mesmo tempo. Ou seja, a lógica deixaria de existir. O próprio paradoxo perderia qualquer força que ele poderia ter. Portanto, na nossa tier list, ele fica insuperado. É um exercício mental interessante, mas hoje o consenso filosófico é que ele está muito mais por uma pegadinha de linguagem do que para um argumento realmente sólido. Se Deus é todo sábio, ele saberia como acabar com o mal. Se Deus é todo poderoso, ele teria capacidade para acabar com o mal. Se Deus é todo bondoso, ele gostaria de fazer algo para acabar com o mal. O mal existe. Guerras, fome, doenças, desastres naturais. Então, se Deus é todo sábio, todo bom e todo poderoso, por que diabos o mal existe? Esse ficou conhecido como o paradoxo de Epicuro, que deu origem ao chamado problema do mal, que dura há mais de 2000 anos como um argumento usado contra Deus. Antigamente, existia o problema lógico do mal, que alguns filósofos antigos diziam ser impossível Deus existir com o mal. Segundo eles, um Deus bondoso e poderoso seria obrigado a eliminar o mal, e a mera existência do mal no mundo revelaria uma impossibilidade lógica dele existir. Mas hoje em dia, esse argumento lógico é considerado superado dentro da academia. Afinal, Deus poderia ter uma razão superior para permitir a existência do mal no mundo, seja para gerar um bem maior ou para evitar um mal maior. Nesse caso, não haveria contradição em Deus coexistir com o mal. Mas nem tudo que é possível é real. É possível tanta coisa: cair um raio na sua cabeça, ganhar 30 Mega Senas seguidas, cair 6-7 galinhas na sua casa. Mesmo assim, quais as chances dessas coisas se tornarem realidades? Nulas, talvez. Além disso, e se existirem males sem motivos? Nesse caso, haveria sim contradição de Deus existir. Foi com base nessas intuições que surgiu o problema evidencial do mal, que vamos falar no vídeo de hoje. Ao invés dele dizer que é impossível de Deus existir com o mal, como no problema lógico, esse evidencial tenta mostrar que ele é improvável. E quem criou a versão mais forte desse argumento foi o filósofo William Rowe, em sua obra The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism. Dá para formular de forma didática assim. Primeiro, se Deus existe, ele não permitiria males gratuitos e sem motivo. Segundo, existem males que aparentemente são gratuitos e sem motivos. Terceiro, portanto, é improvável que Deus exista. Quando olhamos para o mundo, existem males que podem até fazer algum sentido se Deus existir. Crimes podem ser explicados pela liberdade do homem. A morte, em alguns casos, pode servir como maturidade espiritual para os entes queridos. Alguns bens podem emergir a partir de males, como a misericórdia e a justiça. Outras coisas difíceis podem acontecer para evitar coisas piores ainda, como não ter dinheiro para sair para uma festa e descobrir que era melhor nem ter ido porque algo de ruim ia acontecer lá naquele lugar. Porém, ao mesmo tempo que há coisas ruins que podem ser justificadas caso Deus exista, também há vários problemas que acontecem sem motivo algum, sem justificativa, gerando um grande sofrimento que seria completamente desnecessário caso Deus exista. William Rowe dá o exemplo do cervo na floresta. Imagine a seguinte situação: um raio cai numa floresta, iniciando um incêndio. No meio das chamas, um filhote de cervo fica preso. Ele sofre queimaduras severas, agoniza por vários dias e, por fim, morre. Ninguém presencia o ocorrido. Nenhum outro animal é salvo por causa desse sofrimento. Nenhuma pessoa aprende uma lição com ele. A dor do cervo parece não produzir qualquer bem maior, nem pedir um mal ainda pior. É justamente esse tipo de caso que Rowe chama de sofrimento aparentemente gratuito. Não porque possamos provar que ele seja realmente sem propósito, mas porque, diante de tudo que sabemos, não conseguimos enxergar nenhuma razão moral suficiente para que um Deus onipotente, onisciente e perfeitamente bom permitisse esse sofrimento. Essa é a intuição que move o problema evidencial do mal. Se existem sofrimentos que parecem completamente desnecessários, isso conta como evidência contra a existência
existência de um Deus com esses atributos. Esse servo de Roe é só um exemplo fictício, mas basta olhar para o mundo e ver o tanto de maldade que parece aparentemente gratuita, sem um propósito claro para nossa razão. Existem várias injustiças que não foram reparadas há décadas, que permanecem sem um culpado encontrado, por exemplo. Existem também doenças letais que matam a pessoa lentamente, sendo que era melhor ser um processo muito menos lento e muito menos dolorido, se fosse o caso. Ou também pense na predação natural. Predadores e presas existem para gerar um equilíbrio. O problema é que o sofrimento de uma presa, ao ser apunhalada por um predador, é muito grande e desproporcional ao que a gente se esperaria se um Deus pudesse ter um equilíbrio sem tanto sofrimento gratuito. É por isso que esse argumento é tão sedutor e forte, sendo o motivo principal para a descrença de muita gente. E será que existe alguma resposta teísta que chega à altura para responder esse problema do mal? Bom, na minha avaliação ainda não, mas existe um contra-ataque que chegou bem perto. O principal é o teísmo cético, usado por cristãos e em algumas ocasiões por agnósticos. Ele supõe a ideia de que os males são gratuitos, entrando em conflito com a afirmação 2 do argumento, dizendo o seguinte: não saberíamos como um ser de infinita inteligência agiria diante do mal no mundo. Nesse caso, os motivos que Deus tem para permitir males aparentemente gratuitos no mundo seriam inacessíveis à nossa razão. E para justificar essa ideia, alguns cristãos fazem uma comparação com o castigo de um pai. Um bebê não tem noção do porquê o pai o castigou, já que isso muitas vezes está além da compreensão da criança. Quando colocamos nosso mundo na balança, algumas maldades parecem, à primeira vista, gratuitas, mas fazemos esse julgamento com base na nossa percepção limitada e temporal. Pode ser que daqui 500 anos, aquele acontecimento gere um efeito positivo que um Deus infinitamente inteligente tenha planejado desde o começo. Não sabemos, porque não podemos julgar a história do topo, somos apenas uma fração temporária dela. Pense, por exemplo, no famoso efeito borboleta. Uma pequena coisa que acontece agora pode desencadear inúmeros acontecimentos no futuro. Como não temos acesso à história completa do mundo, Deus pode muito bem permitir males que parecem inúteis agora, mas que lá na frente sirvam de algum propósito. Porém, algumas críticas são feitas ao teísmo cético. Ok, não sabemos como um ser infinitamente inteligente pensaria. Mas e se ele pensar da mesma forma que nós? Ao colocar Deus em critérios além da nossa compreensão, perdemos o sentido do nosso próprio julgamento e também da nossa própria defesa. E é justamente aí que alguns filósofos enxergam um problema. Stephen Law, por exemplo, provoca essa ideia de além da razão com o chamado desafio do Deus maligno. Se podemos supor a existência de um Deus bom, apesar de todo o mal aparentemente gratuito no mundo, como diferenciá-lo de um Deus maligno que permite a existência de bens aparentemente gratuitos? A questão é a seguinte: se uma inteligência, além da compreensão, é o critério para escapar de um argumento, ela pode neutralizar não apenas o ataque, mas também a defesa. Para os críticos, essa estratégia não resolve o problema do mal. Ela apenas impede que façamos qualquer julgamento sobre as razões de Deus. E por isso, na minha avaliação, o problema evidencial do mal continua sendo um dos maiores desafios ao teísmo. E, obviamente, na nossa tier list, ele fica no top 1. Lembrando que isso não é consenso acadêmico. Colocá-lo no topo é a minha opinião. E vocês podem discordar à vontade. Mas não dá para negar que é um argumento assustador. E se eu tivesse que escolher um representante do ateísmo, seria o problema evidencial do mal. Isso prova que Deus não existe? Longe disso. Nada impede alguém de conseguir achar uma maneira de derrubar o argumento no dia de amanhã. Mas enquanto isso não acontecer, ele continua sendo motivo de desconfiança em muita gente bem estudada. O argumento do design pobre é uma crítica bem interessante ao argumento do design inteligente. A ideia é simples. Se o universo e a vida foram projetados por um Deus perfeito, por que encontramos tantos exemplos de projetos aparentemente ruins, ineficientes ou desnecessários? O argumento pode ser formulado assim. Primeiro, um designer perfeito produziria projetos próximos da perfeição. Segundo, a natureza apresenta diversos exemplos de design imperfeito, ineficiente ou até defeituoso. Terceiro,
Logo, é improvável que ele tenha sido projetado por um Deus perfeito. Na prática, esse argumento aponta para coisas como o nervo laríngeo da girafa, que faz um caminho enorme e aparentemente sem necessidade. Ou também para o olho humano, que possui um ponto cego, enquanto o olho do polvo não. Ou ainda para o fato de que muitas pessoas nasceram com defeitos genéticos. Dentes do siso, que frequentemente causam problemas, apêndice inflamando e diversas outras características que parecem mais resultado de um processo improvisado do que um projeto perfeito. Também temos o exemplo do chifre da babiruça, que com o tempo pode crescer e curvar-se ao contrário, podendo perfurar lentamente o crânio do pobre animal. A conclusão de muitos é a seguinte: se um engenheiro humano fosse responsável por esses projetos, provavelmente seria criticado. Então por que chamaríamos isso de obra de um designer perfeito? Se Deus é bom e todo-poderoso, arquitetar a vida nesse nível chega a ser bizarro. Mas nem tudo são flores. Existem algumas críticas e vamos dar uma olhada. A primeira resposta é que o argumento pressupõe que nós sabemos como um Deus perfeito deveria projetar um universo. Essa é justamente a premissa mais debatida. Um projeto pode parecer ruim para nós e ainda assim cumprir um propósito. Afinal, julgar um projeto exige conhecer o objetivo para qual ele foi feito. Na própria engenharia, bons projetos envolvem concessões. Melhorar uma característica normalmente pode significar sacrificar outra. Alguns animais são rápidos, mas em troca cansam muito. Outros correm pouco, mas têm mais energia. Nem toda limitação representa um erro do projeto. Ela pode ser justamente o que torna aquele organismo adequado ao nicho que ocupa. Além disso, o argumento também precisa explicar por que estruturas como o código genético, as redes de regulação celular e a organização altamente coordenada dos seres vivos ainda são vistas por muitos como sinais de propósito. No fim, esse argumento depende bastante das premissas que você aceita. Se você acredita que um Deus perfeito necessariamente criaria um mundo biologicamente perfeito, o argumento ganha bastante força. Mas se você entende que um projeto pode envolver propósitos além da eficiência ou que nossa capacidade de julgar o que Deus deveria fazer é limitada, ele perde muito do impacto. Por isso, na Tireless, eu colocaria o argumento do design pobre como debatível. Ele levanta uma pergunta intuitiva e difícil de ignorar, mas está longe de ser uma refutação do teísmo. No fundo, o debate acaba girando muito mais em torno do que esperaríamos de um Deus perfeito do que propriamente das evidências biológicas que temos em favor disso. Esse argumento da navalha de Ockham diz que, se o universo pode ser explicado apenas por causas naturais, então não devemos acrescentar a Deus a explicação, porque isso introduz um ente desnecessário. Em outras palavras, entre duas explicações igualmente boas, prefira a mais simples. Uma formulação poderia ser: primeiro, não devemos multiplicar entidades sem necessidade. A navalha de Ockham é um princípio atribuído ao frade medieval William of Ockham. Ela costuma ser resumida pela frase: não multiplique entidades sem necessidade. Imagina que seu carro não liga. Hipótese A: a bateria acabou. Hipótese B: a bateria acabou porque um alienígena invisível drenou sua energia. As duas explicam o fato de o carro não ligar, mas a segunda adiciona um ser completamente novo sem necessidade. Por isso, preferimos a primeira. Não significa que a segunda hipótese seja falsa. Isso é uma preferência metodológica. Mesmo assim, esse princípio é sempre usado por especialistas, seja na ciência, na ética, nas humanas, na matemática e por aí vai. Entre duas teorias, seria mais intelectualmente honesto preferir a que explica melhor as coisas sem complicar tudo adicionando problemas novos. Segundo, o naturalismo explica o universo sem recorrer a Deus. Contextualizando rapidamente, naturalismo é uma crença ateísta que no universo só existem seres naturais. Não há nada de transcendente nem de sobrenatural. Os naturalistas geralmente explicam o universo de várias formas. Seja sua origem sendo um ciclo, existindo leis brutas que existem sem explicação, ou que certos processos acontecem cegamente, sem intenção e em maioria determinados. Assim, os naturalistas conseguem explicar o universo sem precisar de um criador. Terceiro, acrescentar Deus torna a teoria mais complexa sem aumentar seu poder explicativo. Para defender essa afirmação, alguns naturalistas argumentam o seguinte: a hipótese só deve ser acrescentada se explicar algo que a teoria atual não consegue explicar. Caso contrário, ela apenas torna a explicação mais complexa. Segundo o naturalismo, as leis da natureza já bastam para explicar o universo.
Assim, acrescentar Deus não aumentaria o poder explicativo da teoria, apenas introduziria um novo ente, um ser eterno, onipotente e criador, sem necessidade. Nessa perspectiva, as duas hipóteses explicam os mesmos fatos, mas a naturalista o faz assumindo menos entidades. Quarto, logo devemos preferir o naturalismo ao teísmo. Esse argumento não tenta provar que Deus não existe, apenas mostra que é mais intelectualmente honesto acreditar que ele não existe. Mesmo assim, é um argumento convincente, porque deixa a hipótese de Deus menos necessária do que achávamos que era. Se não precisamos de Deus para explicar o universo, então para que acreditar nele? O ateísmo naturalista é preferível. Faz mais sentido para quem está buscando a verdade. Porém, a vida não é um morango, my little friend. A afirmação que é debatida é a terceira, a de que acrescentar Deus seria complexo sem aumentar a explicação. Na verdade, muitos teístas dizem que a existência de uma mente inteligente como Deus explicaria coisas que por processos naturais seria difícil ou até indevido de se responder. O porquê de haver algo em vez de nada, o porquê de leis do universo serem tão harmoniosas entre si e não um caos absoluto, o porquê da mente humana, feita para sobreviver, conseguir entender leis elegantes, como que um universo impessoal gerou seres pessoais, o exato oposto, e várias outras questões. Diante disso tudo, os teístas argumentam que a hipótese de Deus explicaria essas coisas, mesmo que o naturalismo explicasse alguns outros aspectos do universo de forma bem menos complicada. Nesse caso, Deus não seria desnecessário para explicar o universo, porque haveria pelo menos alguns aspectos onde a hipótese de uma mente inteligente por trás do cosmos se destaca no quesito explicativo. Se isso estiver correto, a terceira premissa deixa de ser verdadeira. Afinal, a navalha de Ockham não manda eliminar qualquer entidade, ela manda eliminar apenas entidades desnecessárias. Se Deus realmente acrescentar poder explicativo à teoria, então ele deixa de ser um peso extra e passa a ser uma hipótese justificável. Nesse cenário, a navalha de Ockham simplesmente não se aplica contra o teísmo. Em outras palavras, todo o argumento depende de uma pergunta anterior. Deus explica alguma coisa que o naturalismo não consegue explicar? Se a resposta for não, a navalha favorece o naturalismo. Mas se a resposta for sim, então Deus deixa de ser uma hipótese desnecessária e o argumento perde sua força. Alguns teístas acham que toda a ordem cósmica é um motivo para postular Deus. Os ateus discordam, acreditando que essas coisas não precisam de explicação, ou que algum dia ainda vamos achar uma explicação natural. Então cada um pensa de um jeito diferente, e o debate continua, sem fim. Alguns acham que há coisas que o teísmo explica melhor, já outros acham que um dia essas coisas também poderão ser explicadas naturalmente. E enquanto esse debate não se encerrar, o argumento vira motivo para discussão. Por isso, na tier list, vou classificar a navalha de Ockham como debatível. Comenta aí se você concordou com essa classificação. O argumento dos atributos incompatíveis tenta mostrar que o próprio nome diz que alguns atributos de Deus, seja sua onipotência, sua onisciência e muitos outros, conflitam entre si. E se existe conflito, a ideia de Deus é incoerente, portanto não faria sentido. Dá para formular assim: primeiro, Deus tem os atributos X. Segundo, Deus tem outros Y. Terceiro, alguns desses Y parecem implicar em não X. Quarto, portanto, existem atributos incompatíveis. Agora podemos olhar alguns exemplos de atributos incompatíveis. Existem vários, mas vou pegar os que considero mais interessantes. O primeiro exemplo é o da onipotência versus onisciência. Se Deus é onisciente, então ele conhece infalivelmente o futuro. Mas se ele conhece infalivelmente o futuro, parece que ele não poderia agir de maneira diferente daquilo que ele sabe que fará. E se existe algo que Deus não pode fazer, então parece que sua onipotência está limitada. Logo, onipotência e onisciência parecem entrar em conflito. Outro exemplo muito interessante, e talvez meu favorito, é o de amor versus justiça. Se Deus é amor perfeito, parece que ele deveria desejar o perdão de todos. Mas se todos forem perdoados, então não existiria punição. E se não existe punição, parece que toda a justiça divina não seria plenamente satisfeita. Logo, amor perfeito e justiça perfeita parecem estar em tensão. Outro exemplo é o de perfeição versus relacionamento pessoal. Se Deus é perfeito, ele não precisa mudar ou melhorar em nada. Mas, se Deus é absolutamente imutável, então suas vontades e estados internos nunca poderiam mudar. E se nada ele muda, alguns questionam como poderia existir uma relação real entre Deus e criaturas, já que relacionamentos normalmente envolvem interação, respostas e mudanças. Então, esses são alguns dos principais exemplos. Existem outros exemplos, mas esses três geralmente são os mais interessantes de se pensar.
E sim, alguns teístas vão tentar responder, mas ao invés de ficar respondendo argumento por argumento, seria mais interessante generalizar. Primeiro, dados os dois atributos divinos, eles não são, de início, incompatíveis. Segundo, a incompatibilidade só surge quando algo externo é adicionado. Terceiro, talvez sempre possamos reinterpretar esse algo externo. Quarto, logo, talvez sempre possamos conciliar os atributos com essa reinterpretação. Pensa comigo, nenhum dos exemplos que eu citei era, à primeira vista, contraditório. Dizer que Deus é onipotente e onisciente não tem contradição óbvia, só fica evidente quando adicionamos algo externo, que seria o futuro. Justiça e misericórdia também não parecem contraditórias, a menos que você adicione a possibilidade do inferno. Perfeição e relacionamento com a criação não é de início contraditória, a menos que você suponha mudança. E aí que alguns teístas podem se questionar, e se der para reinterpretar essa terceira causa? No caso do futuro, é possível que o futuro não seja um objeto real, mas algo indeterminado, apenas possibilidades abstratas. Conhecimento só é conhecimento quando algo existe determinação. Se o futuro for indeterminado, ele não é conhecimento e, portanto, não daria para julgar a onisciência divina. Essa posição é reconhecida dentro da teologia como teísmo aberto. No caso do inferno, alguns argumentam que amor também envolve respeitar a liberdade da criatura. Deus ofereceria perdão, mas não obrigaria alguém a aceitá-lo. E no caso da mudança, alguns teístas defendem que Deus pode ser imutável em seu caráter e natureza, mas ainda assim se relacionar de maneiras diferentes com criaturas que mudam. A questão é, se sempre for possível reinterpretar essa ponte que liga os atributos, então não existe contradição. Porém, os ateus ainda criticam. Alguns argumentam que uma hipótese que precisa ser constantemente ajustada para escapar de problemas corre o risco de perder seu significado original. É como dizer que existe um elefante na sua garagem. Você chega lá e não encontra nada. Então a pessoa responde, ele é invisível. Você usa sensores e ainda assim não encontra nada. Então ela responde, ele transcende a matéria. O que começou com um simples elefante na garagem agora virou algo completamente diferente daquilo que normalmente entendemos por elefante. A crítica seria que conceitos também possuem limites. Se você estica um conceito infinitamente para protegê-lo de qualquer objeção, talvez ele deixe de explicar alguma coisa. Logo, ficar reinterpretando a realidade só para manter o conceito de Deus vivo seria um problema intelectual, a ponto de uma hora, quem sabe, Deus deixar de ser Deus, de tanta reinterpretação que as pessoas têm sobre esse conceito. Então a questão do debate deixa de ser se os atributos são incompatíveis e passa a ser sobre o quanto podemos reinterpretar os fatos sem distorcer o conceito de Deus. E dependendo da resposta, o argumento ateu pode ser forte ou fraco. E é por isso que ele merece a tire de debatível.